Se você é radioamador, nunca viu esse vídeo, dá uma olhadinha, com certeza você vai se emocionar. Yankee Victor 2, Golfo Bravo Kilo. Can you hear me? November América 1, Sierra Sierra. Este es Instituto María Montessori. Yankee Yankee 2, Charlie Mike Radio. Y Yankee Victor 2, Golfo Bravo Kilo. Can you hear me? Yankee 2, Charlie Mike Romeo, November Alpha 1 Sierra, over. Buenas tardes, Joseph. Muchísimas gracias. Desde la tierra, el Colegio María Montessori en San Cristóbal, Táchira, Venezuela, enviamos un gran abrazo fraterno y muchísimos saludos. En el momento estamos aproximadamente 650 personas en el auditorio. Estamos atentos a tus respuestas. Gracias por permitirnos vivir un sueño. Confírmame para iniciar la primera pregunta. Cambio. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos a la Estación Espacial Internacional y estoy listo para la primera pregunta. Over. Gostaram desse vídeo? Se você viu ou não viu, com certeza aí se emocionou. E hoje eu tô aqui com o protagonista desse vídeo, o nosso amigo Ricardo Bevenuto, que é Yankee Victor 2, Golf Bravo Kilo. Ricardo, muito obrigado pelo seu tempo. Muito feliz de você estar por aqui. Cadu, muito obrigado para você e todos os seguidores. Desde a Venezuela, eu quero te agradecer. Eu que agradeço, viu, Ricardo? Eu que agradeço o seu tempo disponível para poder falar um pouquinho. Explica para a gente um pouquinho dessa emoção que você passou nesse vídeo e o que estava acontecendo nesse dia aí. Bom, é muito importante saber que esse vídeo aí foi o resultado de um trabalho feito em grupo de aproximadamente quase que 2 anos e 8 meses. Esse resultado é um resultado grupal, como estou te falando, de um projeto que foi feito junto com a NASA. A NASA tem uma possibilidade de você fazer um contato programado com alguns dos tripulantes ou dos astronautas que estão no ISS, na Estação Espacial Internacional. Bom, nós fizemos toda uma logística, uma burocracia de requisitos para poder conseguir isso que vocês viram aí. Então, provavelmente as imagens falam por si só, porque é o momento, o resultado final de aquilo que estou falando, de 8 minutos de emoção, de felicidade e o resultado de um trabalho sequencial grupal, que é muito importante. Muito bem. Ricardo, fala um pouquinho como é que você começou no radioamadorismo, como é que você entrou nesse projeto, né, nesse grupo, né, para apresentar isso aí para as crianças nas escolas. Depois você me fala onde aconteceu isso aí, como é que foi feito e como é que você caiu ali exatamente, né, a sua profissão, acredito não sei se é professor ou não, depois você explica um pouquinho da sua profissão, e como é que você, como você apareceu nesse momento lá nessa atividade? Pois é, Cadu, é o seguinte, eu preciso me apresentar. Sim. Já como você falou, meu nome é Ricardo Bevenuto, eu sou venezuelano, sou médico, ok? Eu sou médico e tenho 51 anos. Desde que eu era uma criança, assim como vocês e cada um de seus seguidores tem alguma história como eles foram introduzidos ou como eles chegaram no radioamadorismo. Sim. Eu sou médico, como eu estou falando, e sou especializado em cirurgia do aparelho digestivo. Eu estudei desde 2000 até 2006, me formei como cirurgião e cirurgião do aparelho digestivo no Brasil,
tá? Eu morei muitos anos em São Paulo, morei 6 anos e fui formado na Escola Paulista de Medicina. Certo. Por isso, minha gratidão eterna para o Brasil. O Brasil me formou como pessoa, como Sim. profissional, e não tenho outras palavras de gratidão sempre. Poxa vida, pô, a gente Para o fica Brasil. emocionado também. É, Sim. isso, quando, quando eu falo do Brasil, para mim é muito emocionante, porque parte da minha vida ficou no Brasil, ok? Sim. Eu levo comigo, mas é muito importante. Mas vamos lá. Eu, Sim. quando era uma criança de 6, 7 anos, meu pai também é cirurgião, e meu pai foi, naquela oportunidade, eu estou com 51, há 43 anos, ele foi por um congresso na Espanha. E eu fiquei com meus avós, ou seja, meu irmão e eu ficamos com meus avós aqui na Venezuela, aqui na minha cidade, que é chamada San Cristóbal. É uma cidade que fica na fronteira com a Colômbia. E passavam, sei lá, 21 dias e meu pai não voltava. Aí, sabe, quando uma criança fica um pouquinho preocupada, porque não quer ficar do lado de seu pai e sua mãe, você não entende o que está acontecendo. Então, havia acontecido que meu pai tinha sido operado de apendicite. Ele tinha Sim. ido para esse congresso na Espanha e ele teve uma apendicite, um quadro cirúrgico, e foi melhorado, foi operado, tudo bem. E passava o tempo, mas a gente de criança quer falar com seus pais. Naquela época, falar pelo telefone não era uma coisa, você sabe como é hoje, só apertar um botão e não. Era uma coisa diferente. Então eu lembro, aquele dia, e eu lembro perfeitamente, eu tinha um tio avô que era radioamadorista. E um dia eles falam para meu irmão e para mim que e a gente ia falar com meus pais que estavam na Espanha. Eu lembro perfeitamente até hoje que a gente chegou em um quarto escuro e na hora que eu fiquei sentado na frente, tinham duas caixas metálicas com algumas luzes amarelas que saíam. Sim. Sim. De repente, para mim foi muito marcante, muito impressionante. Na hora que eu escutei a voz de meu pai e de minha mãe pela caixa metálica, que muito tempo depois eu entendi que era um rádio, tá? Por que Aham. estou falando? Por que quero falar isso aqui? Porque na infância existem coisas muito marcantes. Tomara que sempre sejam boas, como essas que foram sempre Sim. para mim. E a partir de aí se iniciou uma curiosidade, algo que eu sempre fui atrás para entender o que era isso, o que era que a gente podia falar através de uma caixa metálica e um microfone com outra pessoa que estava muito longe. Então, eu acho que, a partir de aí, eu tinha 7 anos, era uma criança, começou esse acordar de curiosidade em relação com o radioamadorismo. Eu, muito tempo depois, sei lá, 2 anos depois, eu ganhei de meu pai um rádio de ondas curtas. E Sim. eu, durante muitos anos, até hoje, faço o dechismo também. Sim. Quando Sim. eu tinha 18 anos, aí eu fiz o curso para o radioamadorismo, só que naquela época eu não podia comprar aqueles equipamentos maravilhosos, né? Então eu meu pai também não comprava tudo para mim, e eu comecei com aquela história do radioamadorismo até hoje. Aham. Em 2000, no ano 2000, eu fui a morar no Brasil e eu levei mas rádios para escutar, não, de ondas curtas, porque não dava para Sim. eu levar o rádio de transmissão, né? Certo. E 2001,
aproximadamente, eu estava assinado a uma revista que naquela época existia, há 20 anos, sei lá, que era chamada Popular Communication, Sim. comunicações populares. Eu não sei se a lo melhor, provavelmente vocês conhecem. Aí que acontece, aí eu lendo essa revista, quando eu morava lá no Brasil, aí eu comecei a ver que existia a possibilidade de fazer um contato com a ISS, com a SS. Estação Espacial. Quando eu voltei para a Venezuela, um dia, ano 2000 e pouco, aí eu comecei a fazer um contato com a NASA, enviei para eles um e-mail e eles me responderam, falando que era possível, só que esse contato programado poderia ser com uma instituição, não com uma pessoa específica, assim, eram Sim. os contatos que eram feitos principalmente com escolas, instituições, universidades, ok? E Certo. o objetivo da NASA era dar a conhecer tudo que seja a parte espacial, ok? A parte de espaço, do sistema solar, do conhecimento científico do espaço. É por isso que eu tinha esse Instituto Maria Montessori, que o colégio foi o colégio aonde eu fui formado durante os primeiros 10 anos, Que tá? legal. E atualmente, e naquela época, em 2017, que a gente fez o contato, a minha filha está aí. Então, eu achei que era muito legal fazer esse contato desde essa instituição. Foi a primeira vez que a Venezuela fazia esse contato, tá? E eu fiquei envolvido porque era o radioamadorista e o colégio, a instituição também ficou envolvida porque os protagonistas principalmente foi o colégio, a instituição, os estudantes. Então, a partir de ali, a gente começou a fazer todo esse trabalho que demorou quase 2 anos e 8 meses para conseguir aquilo que vocês viram. Espetacular. Agora a pergunta que não quer se calar. Foi o seu primeiro contato com esse S, aquele contato, ou se você já tinha feito algum antes? Boa pergunta. Foi o primeiro, tá? Eu nunca tinha feito as comunicações satelitais. Sempre me chamava a atenção. Eu faço HF normal, como vocês Sim. fazem também. Eu faço também VHF, mas satelital eu nunca tinha sido feito. Então, aquela vez que eu comecei um pouco a estudar, a ler um pouco em relação com tudo isso, aí eu comecei a escutar os beacons, comecei a Sim. fazer o segmento de muitos satélites, mas com a ISS nunca. Foi a primeira vez e por isso é que a gente quis fazer um contato direto, porque você tinha a opção de fazer o telebridge, tá? Sim. Mas a gente fez o contato direto, programado, do jeito que vocês viram no vídeo. E assim, poderia que você não conseguisse o contato lá com a ISS, né? É, isso aí tinha feito, nós tínhamos, quando a gente começou a fazer esse projeto, a NASA indica para você tudo o que você deveria fazer. Para quê? Certo, Para você ter um resultado ótimo, tá bom? certo. E eles pedem para vocês os requerimentos, os requisitos técnicos e os requisitos acadêmicos. Eu, principalmente, manejei os requisitos técnicos, principalmente quais eram o rádio, o tipo de rádio, e a gente fez a transmissão com um Kenwood TS, TS TS2000. TS2000, exatamente. A gente nós precisávamos um rotor, tá? O rotor azimutal,
e com elevação, que a gente utilizou o IAESO, tá? E, além disso, antena. A gente não fez, a gente comprou essa antena, que foi uma antena de 14 elementos, uma Yagi bipolar. Na verdade, não tinha como dar errado, estava tudo certinho. Sim, exatamente, não tinha. Por isso que tudo o que eles me pediram, eu fiz. Até o cabo Heliax, que a gente, de baixa pérdida, vocês falam também de baixa pérdida, eu fiz questão de arrumar, de achar esse cabo para evitar cair no 4% de possibilidade de não dar certo. Então, para mim, durante estes 2 anos e 8 meses, para mim era fundamental evitar que, por não obedecer a algum requerimento, alguma requisição, algum requisito que eles pediam para mim, não dar certo. Eram 650 pessoas na minha frente, eram pessoas de 650 pessoas, era uma instituição, eram 47 médios de comunicação, era a imprensa, era muita coisa, então não dava para não dar certo, tá? Muito legal. Tudo que a gente fez, nós tivemos que experimentar antes. A única coisa que a gente não conseguiu experimentar era fazer um ensaio prévio da comunicação. Justamente. Não, era às cegas, tinha que dar certo ou tinha que dar certo. Não tinha outra opção. Ricardo, agora sim, como você disse na questão voltando um pouquinho da sua história com o rádio, a importância desse primeiro contato com o rádio, como ficou na sua mente isso aí, eu acho que é o que leva quando você faz um projeto desse na escola. Eu aposto que todas aquelas pessoas, 600 pessoas que assistiram, as crianças, né, que estavam assistindo, os alunos que fizeram as perguntas e fizeram todas as perguntas lá, eu acho que com certeza uma sementinha foi plantada neles. Fala um pouquinho da importância do radioamadorismo, desse projeto nas escolas, e como pode ajudar a ter novos cientistas, um novo astronauta, como que você vê isso aí? É fundamental, essa pergunta também é muito importante, porque nosso objetivo era isso que você está falando, era incentivar, era muito importante que as crianças, os meninos, os estudantes, tiveram essa relação entre o sonho e realidade. Para mim foi um sonho, desde que eu era um moleque. E esse sonho pode ser convertido, pode ser uma realidade. Então, esse era o principal objetivo, deixar nos alunos a possibilidade de que tudo na vida precisa constância, precisa persistência, precisa organização para dar certo. E, a partir de ali, a gente teve, por exemplo, na nossa escola, 2 alunos de 4º ano não primária, a gente chama de secundária, que eles, hoje em dia, estão estudando engenharia aeroespacial nos Estados Unidos. Que legal, tá. Que legal. Pelo menos 2 já é uma ganhança, um ganho para a gente gigante. Valeu a pena tudo. Valeu a pena tudo, exatamente. Além disso, nós continuamos fazendo projetos com a NASA, projetos focados principalmente no aprendizado espacial. O colégio, a instituição, todos uma semana ao ano, dentro da programação educativa, eles têm o ensino a parte espacial, os últimos acontecimentos que estejam ocorrendo na área espacial. Tá? Então, para a gente foi maravilhoso, né? Além de estimular
o radioamadorismo, né, também. Sim. O radioamadorismo, eu acho que uma das coisas principais que eu tive que enfrentar ou dirigir foi o tratar nesse pessoal que o mais velho tinha 16 anos, Sim, tratar de entender o que é a comunicação clássica pelas ondas hertzianas, sim, tá? Por quê? Porque o pessoal, os estudantes hoje em dia não entendem o que representa as ondas hertzianas, o que representa a comunicação clássica. Por quê? Porque para qualquer pessoa hoje em dia apertar uma tecla digital e fazer uma comunicação a longa distância com o celular, com um aparelho, é muito fácil. Então, o primeiro que eu tive que ensinar a esses estudantes era para que eles valorizaram e não subestimaram o que ia ser feito. Você entendeu? Por sim, quê? Porque para eles falar pelo WhatsApp, pelo Facebook, outras múltiplas aplicações que a gente tem de comunicação, que eles podem ter áudio e podem ter vídeo, era muito fácil. Então, eu tive que explicar e tive que fazer entender eles o que essa comunicação representava. Que você e seus seguidores e eu sabemos o que sim. representa a propagação, o que representa a direção da antena, do rádio, etc, etc. Você entendeu? Não tem como uma criança não se apaixonar pelo rádio desde o momento que ela pode ver isso aí. Então, assim, eu acho que às vezes, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem muita mania de falar que o radioamadorismo está acabando, que o radioamador está acabando. Eu acredito que não. Na verdade, assim, tá faltando a gente apresentar mais para as crianças o radioamadorismo. Exatamente. Eu acho que a gente fica muito trancado no próprio quarto, no próprio shack, dentro do shack, mas não sai para as ruas e eventos como você fez, atividades como você fez, isso sim ajuda a propagar mais o radioamadorismo. Eu acho que essa Sim. que é a ideia e você está de parabéns. E mais uma vez, agradeço pelo seu vídeo é sensacional. Sempre quando eu vejo, eu me emociono com você. E isso faz assim uma diferença muito grande para a gente que assiste. Ricardo, Sim. o que eu posso falar para você? A questão, a sua dedicação, o seu amor com o Brasil é retribuída aqui por nós brasileiros. Acredito que esse amor que você tem pelo Brasil também é recíproco. Eu agradeço muito. Eu acho que o radioamadorismo também tem muito disso, da gente unir nações, unir pessoas, a gente quebrar barreiras. E agradeço esse carinho que você tem. Não é à toa que você tem um bom português, parabéns pelo seu português. E gostaria que você deixasse um recado para quem está assistindo a gente, quem queira fazer alguma coisa parecida em sua comunidade, nas escolas, como que a gente pode te encontrar no QRZ, alguns contatos, alguém que esteja mais interessado a trazer esse tipo de atividade nas escolas. Sim, Cadu, eu acho que uma das coisas principais é, é aquilo que vocês estão fazendo, tá? A difusão, a divulgação do radioamadorismo e de todas as atividades que ao redor do radioamadorismo se pode fazer. Então, isso que você está fazendo é fundamental, você entendeu? Agora, a minha mensagem, né, atualmente eu estou incentivando, desde que eu fiz essa experiência, eu sempre estou incentivando a outras instituições para que façam. Há 15 dias estive na Colômbia assessorando a uma instituição que está tentando fazer, e através deste médio eu posso falar que tudo pode ser feito, ou seja, vocês entrando em contato com a NASA, com o ARIS, que é a instituição que Sim, é encarregada de
da comunicação, de radioamadorismo com a ISS, vocês podem fazer sem problema nenhum, tá? Então, eu fico completamente às ordens para fazer a divulgação e contar a nossa experiência. É uma experiência que é muito parecida a muitas, tá? Vocês no Brasil já têm, acho que 2 ou 3 contatos diretos que já foram feitos, mas o Brasil é muito grande, então vocês podem fazer vários e diferentes. Eu estou completamente às ordens. E eu parabenizo essa iniciativa que vocês têm, o que você também tem, Cadu, da divulgação pelo YouTube, pelo canal, pelo tudo, tá? E eu espero te conhecer em qualquer momento. Com certeza. Em qualquer momento, eu sempre estou viajando no Brasil e eu tenho contato direto, todo dia com o Brasil, com a área de cirurgia, mas vai ser mais uma mais, tá? Não, com que vai ser o radioamadorismo, tá? Com certeza, a gente vai querer você aqui para você poder falar num evento que a gente for fazer, alguma coisa para você falar mais, vai ser nosso convidado especial para falar mais sobre o radioamadorismo nas escolas. Eu queria agradecer muito, mais uma vez, a sua participação. Pessoal, gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, divulgasse esse vídeo e agradeço muito ao seu tempo disponível por poder assistir até aqui. Um grande abraço, Ricardo. Mais uma vez, muito obrigado. Até mais. Graças a vocês. Graças ao Brasil. Muito obrigado.